Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da 7ª semana da Páscoa. Memória também de São Bonifácio, bispo e mártir. Este bispo que trabalhou na região da Alemanha e justamente nos seus anos de trabalho, na sua missão, encontrou um povoado que adorava, em especial a árvore dedicada ao deus Thor, da mitologia nórdica, o deus do trovão, árvore sagrada. E ele mesmo pegou e durante a noite foi lá e cortou esta árvore, e com a mesma madeira da árvore depois ergueu uma capela, e hoje lá é uma catedral. E assim se dedicou a evangelizar os povos, querendo evangelizar diversos povos, e morre com o desejo de evangelização de um povo em especial. Tendo ido realizar sua obra depois do batismo, aconteceu que, reunindo em um lugar os pagãos que haviam sido batizados para serem crismados, ali diversos pagãos se levantaram contra ele e o assassinaram. E assim morreu pela fé e pela salvação dos povos. Dito isso, meditemos o Evangelho de hoje, que encerra a oração sacerdotal de Jesus, a terceira parte, que é dividida também em duas partes. A primeira parte, Jesus reza pela unidade. E a segunda parte, Jesus reza pela salvação. Escutemos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Devemos de compreender a oração de Jesus, onde ele pede a unidade. Recordemos, esta unidade não é uma unidade qualquer. Não é uma unidade sem critério. Hoje se fala muito na unidade da igreja, mas uma unidade sem critério, uma unidade assim não é uma unidade verdadeira. A unidade só é verdadeira quando acontece na verdade, na bondade. Muitas vezes a unidade hoje é buscada fora da verdade e sem a bondade. É uma unidade imposta, uma unidade carnal, interesseira, partidária, até mesmo satânica. Devemos de ver que a unidade que Jesus está pedindo para a igreja é aquela que vem do Pai e do Filho. É a unidade que está e une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a unidade da fé que o próprio Cristo pede para cada um de nós. Somente na fé nós somos um, e esta fé é única e é iluminada, como meditamos ao longo destes dias,
pelo Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo em nós que nos revela o Pai e o Filho. E assim, esta mesma unidade nos faz participar da unidade do Pai e do Filho e nos faz uma família pela fé. Tenhamos claro, até mesmo o Salmo 2 nos mostra que existe uma unidade contra a fé, contra Cristo, porque se reúnem, ó reis da terra, contra Deus e o seu ungido, o seu Cristo. Nós podemos olhar que até mesmo no Evangelho encontramos esta unidade do mal, ou melhor dizendo, esta certa unidade do mal. Porque quando Jesus é enviado a Herodes por Pilatos, os dois voltaram a ter a amizade, os dois voltaram a se unir. Então vemos esta certa unidade do mal. E até mesmo quando o demônio é, é assim acusado de estar dividido, e Jesus diz: o demônio não pode estar dividido contra si mesmo, porque senão o seu reino estará destruído. Não há casa que pare em pé dividida. Por isso existe uma certa unidade, até mesmo no mal, até mesmo no demônio. Não é que eles sejam unidos, mas existe uma certa unidade no mal. Até mesmo na maldade que hoje se faz presente no mundo. Os governantes, os pseudo-governos, as tiranias, ditaduras, precisam de uma certa unidade para se manter em pé, mas não existe uma unidade verdadeira. A unidade que Jesus está dizendo aqui está presente também naquilo que diz São Paulo, o que Jesus chama de unidade é o recapitular todas as coisas nele, tudo estar presente nele. Como ele mesmo diz, eu esteja neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste, amaste como amaste a mim. Então vemos que esta unidade na fé produz também o amor caridade, o amor que se entrega totalmente ao Pai e que busca a salvação dos demais e a sua própria salvação. E assim é o que Jesus intercede e reza não somente mais pelos discípulos daquele tempo, mas por cada um de nós. Por cada um de nós, Jesus está rezando e devemos de confiar nesta intercessão de Jesus, que não acabou aqui no Evangelho, mas continua diante do Pai, se nós buscamos estar nele, se nós buscamos viver na verdade, na bondade, no amor de Deus. E realmente buscamos conhecer a nossa fé e vivê-la, e realmente buscamos permanecer unidos na fé e não nos interesses, e não na carne, e não no partidarismo, temos vivido esta unidade da fé? E assim a segunda parte, como dissemos, que começa no versículo 24, fala da salvação. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Então, onde está o Senhor? Na glória. E assim, Jesus quer que nós estejamos sempre nele e participemos um dia daquela glória que ele participa, que ele está. Mas é tão belo também aquilo que Jesus diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, o tornarei conhecido ainda mais. O que Jesus está a indicar com isso? Está a indicar que fez conhecer o Pai no seu tempo da encarnação, mas fará conhecer ainda mais no tempo da Igreja. E o Pai, hoje, deveria ser muito mais conhecido, a Trindade Santíssima, do que no tempo em que Jesus se encarnou e revelou a vontade de Deus, a sua vontade ao mundo. E nós temos feito crescer o conhecimento da salvação a todos. O conhecimento, ou seja, a intimidade
o amor com o Pai para que todos se salvem, a busca da unidade na verdade, na fé, na caridade, e não em somente conhecimentos humanos ou pensamentos e relações humanas? Passemos ao Salmo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, nos diz o refrão. E mais adiante vai dizer: Eis porque meu coração está em festa, minha alma se rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não me haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Este salmo é um dos que estão presentes na liturgia do Sábado Santo. Realmente o nosso coração está em festa porque somos amigos de Deus, porque vivemos a fé, sabemos que a morte eterna não nos tocará, porque buscamos viver a santidade do Senhor e conhecemos nele o caminho para a vida e a alegria eterna. Por fim, a primeira leitura. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Vemos Paulo levado a Jerusalém antes de ser levado ao seu destino final em Roma, onde vai ser realmente requerida a sua vida para que, assim, ele possa testemunhar até o fim a vontade do Senhor. E a sabedoria de Paulo era tão grande que, ao falar que a discussão era por causa da esperança da ressurreição dos mortos, fez ver que não era pela verdade de uma doutrina que se uniram contra ele, pois que estavam eles divididos entre si em pontos capitais do ensino religioso. E até um dos dois grupos que formavam reconheciam as verdades fundamentais que o próprio Paulo pregava. Nesta circunstância, mostrou o apóstolo que, para a defesa de uma causa ótima e santa, sabia unir a candura da pomba e a prudência da serpente. Como o apóstolo dizia que Jesus ressuscitado numa de suas aparições chamaram-o a pregar aos gentios, tinham toda a oportunidade e justeza a estas suas palavras. O ponto cardeal da questão que os judeus tinham a discutir era o seguinte: ressuscitou Jesus ou não? Afirmando tal, a causa de Paulo era justíssima. E depois, ao falarem, quer dizer, se lhe falou algum espírito ou anjo, crendo na existência dos espíritos e na ressurreição dos mortos, eles já se colocavam ao lado de Paulo, sustentando contra os saduceus a possibilidade e aceitando como provável o fato de que o espírito de algum ressuscitado ou um anjo lhe houvesse falado. Então, os próprios fariseus, de certo modo, estavam
do lado de Paulo. Temiam que fosse despedaçado porque receou que, travada uma luta entre fariseus e saduceus, estes quisessem arrastá-lo consigo e aqueles esforçando por tomá-lo das mãos dos adversários, fosse Paulo a vítima do conflito. Mas não foi como dissemos, este o momento de Paulo dar o testemunho do martírio, e sim em Roma. E não temeu. Temeu, poderíamos dizer, a humanidade de Paulo, talvez como a nossa, em algum momento tenha se questionado por fraqueza da carne humana. Mas Paulo foi fiel até o fim. Testemunhou Cristo e a fé até o final. E nós estamos dispostos a viver nesta unidade da fé, na verdadeiro amor à fé em Cristo, unidos em Cristo como centro de nossa vida e a ponto de, como Paulo, darmos a nossa vida por Cristo e pela fé? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos a unidade da fé em Cristo, e pela ação do seu Espírito nos ilumine, nos conduza, para que, sendo um, em união com o Pai e o Filho, em uma união familiar pela fé, possamos assim dar testemunho da fé ao mundo, e levando a presença de Cristo e a salvação a todos, possamos também nós um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.